Estamos ao vivo, Cris Costa. Ai, meu amor, que prazer. Vamos ver, vai acompanhando aí no Instagram se a galera tá entrando, porque daqui só vê se o pessoal botar no chat. Ah, a Tamirete está vendo aqui também. Ainda não vi vocês aqui no online, não, amor. Boa noite, gente, de grão em grão, seja bem-vindo. Que bom. Hoje a nossa live, minha gente, vai bombar com esta mulher maravilhosa. Aliás, eu só trago mulher maravilhosa aqui, né? João Batista, oi. Seja bem-vindo à live da Orion. Só trago mulher fera, mulher empoderada. Você que é retada, incrível, uma linda, referência. Não tem como ser diferente. Pois é. Vamos chegando aí, meu povo. Quem está no Instagram, vai, compartilhando essa live com os amigos, com os colegas de trabalho. Maurício Kitt, querido, seja bem-vindo. Hoje a nossa live, gente, vai falar sobre seleção, recrutamento de liderados nesse novo normal. Você está preparado para isso? Já sabe mexer nessas novas tecnologias, nas novas plataformas? Então, assim, a gente convidou, aqui já está todo mundo vendo aqui, minha amiga, a Cris Costa. Cris é gestora lá da Marcase Consultoria, uma mulher que sabe tudo de recrutamento e seleção, gestora de pessoas e, além de tudo, um ser humano top. Vocês vão amar essa mulher. Essa live hoje vai ser perfeita. Então, assim, ela vai contar a experiência dela, que ela está vivendo nesse novo normal. Quem é o seu volume de celular que está fazendo interferência? Baixa um pouquinho. Já fechei. Vou colocar o fone. Cris, minha gente, ela faz, né? A vida, o cotidiano dela, além de todas essas coisas, é selecionar pessoas para empresas. Então, assim, nesse novo normal, Cris vai contar toda essa nova experiência que ela está, né, vivendo. E no meu story hoje eu falava isso para vocês, né? Como esse novo normal nos trouxe essa grande oportunidade de desenvolver novas habilidades, de desenvolver novas competências. E isso também no momento da seleção, do recrutamento de pessoas. Então, daqui a pouco eu vou passar a palavra, né, para a Cris se apresentar aí e a gente começar essa live que vai mudar, né, a cabeça de vocês. Então, assim, nessa onda de liderança que a gente está vivendo, eu estou sempre, né, lá nos nossos conteúdos da Orion, sempre trazendo coisas novas, sempre trazendo assuntos que você precisa saber, você precisa ter conhecimento para se transformar nesse líder de alta performance. Porque assim, minha gente, liderar já é algo complicadíssimo. Eu já fiz para baixar mais um pouco o valor do celular dela. Tamirete, Cris, também está pedindo para você baixar mais um pouquinho o volume do seu celular. Baixei, mesmo assim está com eco. Eu estou escutando. Acho que está dando eco, né? E agora? Eu acho que agora foi. Não, está com eco ainda. Ainda está com eco. Eu vou sair daqui. Então, assim, minha gente, enquanto o Cris está ajustando lá, essa é a nossa primeira live, né, pelo YouTube. Então, assim, já vão se acostumando que as nossas próximas lives serão todas aqui pelo YouTube, tá? Porque aqui a gente tem uma facilidade, tá, de deixar essa live gravada, você pode acessar. Lá no Instagram a gente também deixa, mas o YouTube ainda é uma ferramenta, né, nessas questões, assim, de transmissões pós, de você assistir né, no momento, quantas vezes, enfim. A gente vai estar colocando agora todas as nossas lives nessas, né, inúmeras e diversas plataformas para que mais pessoas tenham acesso. Beleza? Então, assim, já aproveita, quem já está aí no YouTube, tá? Se inscreve no canal da Orion, tá? Compartilha a nossa live, comenta,
Beleza? A gente vai começar também. Todos os nossos conteúdos que estão no Instagram, eles também serão postados, tá? Aqui na plataforma do YouTube. Então, assim, vocês já vão aí dando essa força para a gente, né? Na teoria da reciprocidade, a gente está aqui sempre dando conteúdos legais para vocês, né? Então, ó, dá aquela forcinha aí para a galera da Orion. Cris também já está deixando aí, ó, o arrobazinho dela, Marcase Consultoria, tá? Sigam Cris Costa, minha gente. Essa mulher é global, viu? Vive aí no jornal, no Bom Dia Bahia, sempre está falando aí, consultora do Sebrae. Rapaz, a mulher é bombada, viu? Vocês sigam essa criatura que vocês vão estar bem de informações. Você que é uma... Eu preciso dizer para você. Essa mulher já vai virar artista, minha gente. Eu preciso dizer a você que... inteligente, fala bem pra caramba. Vocês vão ver aqui como na nossa live, vocês vão sair daqui apaixonadas por ela. Ai, meu Deus, gentileza sua, Cileida, porque você é uma mulher que é uma referência, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, aos meus clientes, enfim, aos meus amigos, que a gente, ao longo da nossa caminhada, encontra mulheres incríveis, né? E pessoas que constroem a nossa história. E eu sempre falo com os meus alunos, como eu dou aula de, enfim, eu dou aula de RH, de postura, de como se apresentar, enfim, né, do processo de carreira, e eu sempre estou dizendo aos meus alunos que eu tive algumas gestoras maravilhosas que passaram na minha vida, que me deixaram grandes marcas, e você é uma delas, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, e foi uma delícia. Gente, foi maravilhoso. A gente trocava muita experiência e muitas gargalhadas. Verdade. Porque é o que eu sempre falo, Cris, a liderança, ela traz, né, muitas responsabilidades, mas ela traz também essa troca, né, de experiência. Cada liderado que a gente encontra, cada outro gestor, cada outro líder, e aquela história que todo mundo deixa suas marcas, né? A gente sempre deixa a marca da gente nas outras pessoas, e a gente sempre traz um pouco das outras pessoas, né, para a gente. E a liderança tem muito isso. E, gente, era demais. Nossa experiência foi muito rica, porque a gente sofria, a gente se aborrecia com algumas coisas, mas a gente se divertia, viu? A gente coordenava um hospital com 500 funcionários. Né? Faíla, a Linda, que foi uma gestora também que trabalhou lá com a gente, e a gente tinha muitos desafios. E eu quero contar uma história para vocês rapidinho, que Cileida marcou a minha história enquanto gestora. Uma vez eu cheguei lá, eu era gerente de RH, né? E Cileida, maravilhosa gerente de enfermagem, e eu cheguei para trabalhar sem maquiagem. E Cileida é uma referência de empoderamento, de postura, de maquiagem. Eu me preparei toda hoje aqui para poder impressionar, né? Depois de tanto tempo, eu falei, não, peraí que eu tenho que colocar uma make para minha gestora, minha referência de apresentação, enfim, é Cileida. E eu cheguei para trabalhar sem base, sem batom, sem nada. Às 7 horas da manhã, a gente pegava 6h30, né? 7 horas, de Cileida chegou para mim na minha sala. Eu já estava na minha sala. Ela já estava pronta. E sempre Cileida chegava com essa cara perfeita, impecável. 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas, dormiu, acordou maquiada, não tinha condição. E eu cheguei sem maquiagem, sem nada. A Cileida chegou para mim na sala e fez: você acorda que horas? Eu falei: 5 horas da manhã. Ela acorda 4h30, porque uma gerente de RH precisa estar maquiada sempre. Menina. Houve um tapa de pelica. Eu falei, meio que gaguejei, ela falou, não tem cabimento. Você com essa cara de ontem, do dia que você acordou, você veio trabalhar. E aquilo, todas as vezes que eu tô me preparando para alguma coisa, que eu me preparo para meu dia, eu lembro disso. Eu falei, não, a gente tem que se preparar para o dia, a gente tem que estar bem, ela tem que estar bem. E Cileida era uma referência, sempre foi uma referência de mulher incrível, né? E sempre... Naquela época, Cris, eu acordava, sério, eu acordava 4h40 da manhã. É mesmo. Porque eu precisava ter tempo para me maquiar. E não era só o make, né? Era o brinco que tinha que combinar com o colar, que combinava com o sapato, que combinava com a bolsa. Aí eu tinha que acordar 4h40 da manhã, porque 7h15 eu já estava no batente.
Não tinha como ser diferente. Você sempre foi essa referência para a gente, e a gente falando de liderança, né? Você sempre foi essa gestora, essa líder que encantava todos os lugares que passava. Aí uma característica do líder, né? Ele precisa ser leve, precisa ser atraente, precisa ser agradável, não tem que ser diferente. E é o que a gente vai falar, né? Eu preciso agradecer esse convite da Orion, me senti muito lisonjeada, prestigiada com esse convite, né? De você, uma grande gestora que eu admiro tanto, que sempre foi uma referência, tem identificado em mim uma pessoa querida para fazer parte aqui do seu momento, para entrar em sua vida, para fazer parte desse momento da Orion, que brilhantemente vem trazendo aí conteúdos riquíssimos sobre liderança. Então, eu estou muito feliz por fazer parte desse momento de vocês. E estou aqui para apoiar, né? Que massa, amiga. Então, vamos lá, meu povo, vamos começar a explorar essa mulher maravilhosa aí. Então, assim, o nosso tema da live, né, de hoje com Cris Costa, é justamente esse, como você, né, seleciona os liderados nesse novo normal. Então, assim, antes de eu passar a palavra para a Cris, eu sempre comento aqui com vocês como é importante, dentro de várias características, né, dentro do nosso projeto do MOL, te transformar num líder 9 de 10. Então, assim, dentro de várias características que o líder ele precisa desenvolver, eu sempre falo da questão do líder conhecer o seu time. Tá? Todos os líderes têm esse grande desafio pela frente e esse grande sonho de montar um time de alta performance. Mas, assim, como é que você vai montar esse time de alta performance se você não acompanha desde o início a seleção dessas pessoas? Então, essa é uma questão que eu sempre, né, lidei dentro das empresas que eu trabalhei, que eu fui líder, com o pessoal de RH, né, com o pessoal de gestão de pessoas, que agora a gente, né, já está até substituindo essa palavra recursos humanos para a gestão de pessoas, porque eu sempre fiz questão de participar desse processo de seleção. A gente sabe que isso, né, é uma atribuição do pessoal lá, do recurso humano, de gestão de pessoas, mas eu, enquanto líder, eu nunca abri mão de participar desse processo. Porque, gente, o pessoal do RH, ele tem todo, né, protocolo, todo o script de como selecionar, mas é o líder com a sua experiência que vai notar determinadas nuances naquele candidato, que muitas vezes o pessoal que está ali, né, normalmente os psicólogos que estão lá entrevistando, eles não percebem. Por quê? Porque não é o psicólogo, não é o gestor do RH, não são as pessoas do RH que estão no dia a dia da liderança, tá? Em relação ao seu colaborador. Então, isso é algo que, para mim, é uma, vamos dizer assim, é uma dica que se líder dá para você que quer ser líder, para você que já é líder, não abra mão disso. No momento em que você for selecionar alguém para o seu time, fique, né, lá, prova, participe mesmo, faça perguntas, se alinhe antes com o pessoal, mas não abra mão desse momento de selecionar candidatos, porque muitas das coisas que ocorrem depois do contrato, a gente percebe que a falha foi na contratação. Eu já vivi isso inúmeras vezes, de entrar para liderar um time e começar a perceber uma coisa ou outra em determinado colaborador, e quando eu fui pesquisar como foi esse processo de seleção, eu percebia que houve algum ruído de comunicação, eu não vou nem dizer de falha, mas às vezes é um olhar que naquele momento quem estava recrutando não teve. E que com certeza, se o líder estivesse ali, ele teria esse olhar. Beleza? Então já vou passar a palavra para a Cris, já fazendo essa pergunta para ela. Ela, enquanto especialista, tá, em gestão de pessoas, essa experiência toda que ela tem em recrutar e selecionar candidatos, o que é que você acha dessa minha fala? Né? Você acha, de fato, que é importante que o líder, né, faça parte desse processo? A bola está com você, amiga. Perfeito, Lucilida. Acho que é uma contribuição extremamente interessante, né? Quando você fala que o líder precisa participar desse processo. Os profissionais de recursos humanos, lógico, eles vão observar várias outras habilidades e competências, né? Eles vão observar postura, habilidades, o que é que esse profissional traz ali, num gesto, numa fala, mas, às vezes, naquele processo que ele está se apresentando, que ele está falando de alguma experiência dele ali, em algum hospital, enfim, trazendo para, né, a sua realidade um pouco mais
você, enquanto líder, enquanto gestor, participando daquele processo, você pode fazer alguma pergunta interessante para ele que atenda à sua necessidade, o que você está precisando de fato. Então, talvez o pessoal de recursos humanos ele não vai ter essa sensibilidade de saber lá na ponta como faz um atendimento diferente no paciente, como faz um acolhimento de maneira correta, né? Como faz uma classificação, como faz essa abordagem desse profissional do paciente, do acompanhante do paciente. Então, o universo, né, de fato, do que você precisa, quando você, enquanto líder, participa desse processo de seleção, tudo fica muito mais fácil, porque você consegue, ali, dentro daquele bate-papo, buscar o que de fato você está precisando, porque você está buscando um profissional para atender a sua necessidade dentro ali da sua expertise, o que você de fato está precisando. Então, quando você consegue já bater esse papo com esse profissional no processo da triagem, da seleção, você já consegue se aproximar do que de fato você está precisando, do melhor candidato, né? Já isso. Então, não tem como ser diferente. E também, Silena, existem líderes que fazem o processo seletivo sem profissional de RH, né? Sim, então, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Você, às vezes, é o dono da empresa, sua empresa é pequena, você não tem uma área, tá, de gestão de pessoas, e é você que vai lá selecionar suas pessoas. Bem lembrado, exatamente. Perfeito. Então, nesse novo normal, que você sugeriu super bem, o que é que esse líder tem que fazer, quais são as necessidades, o que é que ele precisa, de fato ele precisa conhecer as novas ferramentas, né? Hoje os processos de seleção, de captação de candidatos, eles estão acontecendo através de plataformas gratuitas, né, que aproximam a gente, como nós estamos usando agora, como a gente está fazendo agora. E é importante que esse líder conheça essas ferramentas, até para que ele faça um acolhimento de forma eficiente para esse candidato. Né? Eu costumo dizer aqui na Marcasa que a gente, quando faz um processo de seleção, a gente abre a porta da nossa casa, né? A gente abre o nosso sofá para que os candidatos eles sentem, né, se sintam à vontade. Então, quando você abre a porta de sua casa para alguém, você quer que ele se sinta bem, né? Então, tem esse cuidado de passar com antecedência o horário que a gente vai mandar o link, né? A gente manda uma orientação, então uma dica bacana que eu acho que todo líder deve fazer, um roteirinho com antecedência do que vai acontecer, qual é o horário que vai acontecer essa entrevista, qual é a ferramenta que você vai usar. Você pode mandar um tutorial para esse candidato da ferramenta, se essa ferramenta precisa baixar, como ele vai fazer, se ele vai utilizar o celular, quais são as ferramentas que ele vai utilizar, se ele for usar o notebook, como é que ele vai fazer. Então, esse cuidado né, é importante para que o candidato ele se sinta mais seguro, porque tem gente que não sabe mexer nas ferramentas, né? Não sabe mexer no computador. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nós fizemos um processo seletivo semana passada para padeiro, e nós fizemos via Zoom. Foi muito interessante. De fato, tinham pessoas que não sabiam, que ligaram para a gente antes. Então, às vezes, a pessoa não tem um celular, não tem... Enfim, então você precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que esse líder, nesse novo normal, ele precisa ter essas habilidades e competências novas, afloradas, né? Ele precisa pesquisar, ele precisa buscar essas informações, ele precisa se antenar, estudar mesmo as ferramentas para que ele faça um acolhimento eficiente, né? E que deixe esse candidato à vontade. Eu acho que é bem por aí. Isso. Lembrando, Cris, inclusive, que todo esse processo, né, de habilidades nessas ferramentas é algo que, de fato, o líder precisa estar preocupado com isso. Porque, às vezes, eu ouço pessoas dizer assim, Silena, mas você fica insistindo para que a gente, né, compreenda essa parte da tecnologia. Eu sou um líder que eu não gosto de tecnologia. Gente, não tem como não gostar de tecnologia. Ou você vai aderir à tecnologia, ou você não vai conseguir liderar de uma forma efetiva. Porque quando a gente está falando agora, minha gente, do novo normal, eu, inclusive, sempre brinco, né? Para mim, não a gente não tem que estar no novo normal. Para mim, a gente tem que estar no novo. Porque aquele normal, para mim, tinha um bocado de coisa errada. E se eu for trazer o novo normal, para mim, não tem que ter mais um novo normal. Para mim, tem que ter um novo, uma coisa nova. E essa questão de você
está cada vez mais assimilando conhecimentos sobre, né, a tecnologia, o digital, isso é de extrema importância, porque, inclusive, isso abre as suas portas enquanto líder para o mundo. Porque você acabou de dizer, né? Imagine você quer selecionar uma pessoa. Se você está no digital, minha gente, essa pessoa pode estar no Japão. Perfeito. E você está dentro de sua casa e você está selecionando essa pessoa. Né? Então, para mim, acabou essa história de pegar o currículozinho, né, escrito, bater de porta em porta, porque hoje, inclusive, tem muitas empresas que nem querem mais. A empresa diz, olha, entre no meu site, não é assim? Perfeito, e ficou ultrapassado mesmo, né? E esse líder ele precisa acompanhar essa tendência de mercado, não tem como ser diferente. A gente tem um cuidado de mandar um tutorial para o candidato, para ele ter um passo a passo, a gente dá um dia de antecedência, a gente manda com uma antecedência de 20 minutos o link para que ele se prepare, né, para que ele esteja no ambiente, a gente passa uma orientaçãozinha, né, olha, veja o ambiente, veja o ruído, veja o barulho, porque hoje as pessoas estão, de fato, dentro das suas residências, porque a gente está na pandemia, né, e aí, como é essa residência? Tem filho, tem sobrinho, tem neto, como é essa história, né? Você não está mais indo para um local para fazer um processo de seleção. Você está no seu ambiente de casa, então você precisa conversar com sua família com antecedência, você precisa preparar as pessoas que estão ali naquele ambiente para que elas entendam que você está naquele momento, né, de seleção, de triagem, de que você será avaliado. Então, não é sempre que a pessoa está num ambiente que ela possa participar com tranquilidade, porque é um momento de avaliação. Então, se você, enquanto líder, tem essa sensibilidade, você faz um processo seletivo humanizado, show de bola, né? Eu acho que é por aí que você tem que ter esse cuidado com o outro, você precisa ter essa sensibilidade com o outro, as pessoas estão nervosas, as pessoas não sabem mexer na tecnologia, na ferramenta, e acontecem os imprevistos, né? Agora eu não estou conseguindo, por exemplo, compartilhar no Instagram, né? Então, assim, as coisas de fato acontecem. Então, como é que você vai lidar com isso? Até que ponto isso vai interferir no seu processo, no seu emocional, para que você esteja ali bem, para você ter o seu local de fala, o seu lugar de fala, para falar de suas experiências, suas habilidades. E esse líder precisa ter essa acessibilidade, né? De não ter o preconceito, né? De olhar a casa, porque você vai estar nesse ambiente, né? Perfeito. As coisas mudaram muito, então você vai estar avaliando uma pessoa dentro da casa dela. Então, como é essa casa, como é esse ambiente que ela está, né? A imagem do celular, será que o celular tem uma potência? Não tem. São coisas que não estão ali para que você avalie enquanto líder, né? Você precisa ter esse olhar e tem que ter esse cuidado. A gente fez um processo seletivo semana passada para os meninos de engenharia, foi incrível. E teve um menino que tinha uma casa muito humilde, ele teve a sensibilidade de colocar um lençol atrás onde ele estava, do ambiente, né, para poder deixar algo neutro. Eu achei aquilo ali incrível, porque ele de fato se preparou para aquele momento, dentro da possibilidade dele. Então, eu acho que esse novo líder precisa ter esse olhar humanizado, precisa ter esse olhar aberto para as novas tecnologias, sim. Acho que a sua fala é muito confortável quando você diz que se esse líder não acompanha, não gosta de tecnologia, ele está um líder ultrapassado. Porque hoje a tecnologia, ela não vem, né? Ela já está aí. E as pessoas, elas precisam acompanhar essas tendências, porque você foi muito feliz quando você falou sobre a questão da distância. Hoje você pode fazer processo seletivo, você pode ter contato com profissionais de qualquer local, que antes você teria um custo, você teria que se deslocar, você teria que pagar uma passagem para poder participar de um workshop, para conhecer pessoas, e network hoje faz toda a diferença, né? Não tem como ser diferente. Às vezes nem imagina, Cileida, que o líder às vezes nem imagina que pode fazer um network ali no processo seletivo, né? Que pode depois encontrar esse profissional em um outro momento, que pode se criar uma nova parceria. Às vezes você não seleciona aquele profissional, mas esse profissional lembra de momento. Então, é a forma como você faz as coisas, né, de maneira eficiente, de maneira organizada, é a forma como você acolhe essa pessoa, que essa pessoa vai lembrar de você, que você vai ser lembrado. E, de fato, os líderes precisam estar antenados para que eles estejam dentro do mercado e não fiquem ultrapassados, né? Exatamente. Vamos ler aqui alguns comentários, né? A galera participando. Vamos lá.
Mariana diz, ótima explanação. Faíla diz, perfeito, Cris, essas novas tecnologias devem ser dominadas pelos gestores 4.0. A gente já falou aqui, né, sobre essa revolução 4.0, em que o foco agora não é só mais as tarefas, tá? O foco agora são as pessoas e junto às tecnologias, tá? Gestão 4.0 não tem volta, a Faíla continua. De grão em grão diz, não tem como sobreviver num mundo dominado pela tecnologia sem aprender a mexer com as novas ferramentas tecnológicas. Exatamente. Não temos mais escolhas. Se adaptar é preciso, não tem para onde correr. Tatiane Ribeiro diz, verdade, a tecnologia está aí para tudo, inclusive agora no novo normal. Precisam ser dominadas por nós, não tem jeito, vamos ter que aprender. Até a convivência social está nas redes sociais, tecnologia. Temos mesmo que aprender a usar as mais diversas ferramentas. Ter inteligência emocional até para isso. E o que eu percebo também, Cris, toda essa tecnologia, e que, resumindo o que todo mundo aqui falou, não tem jeito, minha gente, a gente, né, somos seres em evolução, somos seres em construção. Então, assim, se você quer continuar dentro, né, desse mundo, você vai ter que abraçar. É aquela coisa assim, ó, aceita que dói menos, minha gente. Perfeito. Né? Você vai ter que aprender. Não tem jeito, é seleção natural. Ou você aprende, ou você aprende. Porque, pelo que eu estou, né, estudando, percebendo, eu percebo muito que essa seleção, né, como a gente chama os headhunters, né, os caçadores de talentos, né, de alta gestão, a primeira coisa que eles já começam a perceber é justamente essa coisa, o network, né? Qual é a sua rede de relacionamento, com quem você... O LinkedIn está aí, né? Que é uma plataforma maravilhosa, e que eu acho engraçado, o LinkedIn ele não chama de seguidores, ele chama de conexões. O mundo hoje está conectado. Então, muitos processos seletivos, muitas pessoas, minha gente, estão sendo selecionadas via rede social. As empresas hoje acessam o LinkedIn antes de te fazer qualquer proposta. Para quê? Para saber exatamente se você é um líder 4.0. Você tem alguma experiência com isso, amiga? Algumas empresas, de fato, eles estão usando o LinkedIn muito forte. É uma rede sensacional, né? Para você selecionar profissionais de ponta. Hoje existem ainda pessoas que não usam o LinkedIn, que não conhecem o LinkedIn. Então, assim, se você que é um líder, né, que está nesse processo de liderança, precisa de fato conhecer essa tecnologia, precisa de fato estar dentro do LinkedIn, que é uma ferramenta muito forte para os processos de seleção, para você conhecer pessoas diferenciadas e para você fazer com que essas pessoas cheguem até você e conheçam o seu desenvolvimento profissional, o seu desenvolvimento pessoal, não tem para onde correr, né? E a forma como você se coloca, né? Alguns alunos me perguntam, Cris, eu devo ter uma página ou um perfil profissional e um perfil pessoal? Você que vai avaliar se seu perfil pessoal é um perfil confortável para que a empresa veja suas postagens, você no momento de lazer, você no momento mais intimista, você pode ter uma rede social só, né? Mas é uma escolha. Você precisa saber, de fato, que é como você vai estar na internet, né? Como você vai estar nas redes. Porque hoje tudo cai na rede, né? Tudo se filma. Tudo. Hoje você está muito mais sensível. Então, você está muito exposto. Então, é importante que você tenha esse cuidado, tenha essa sensibilidade, né? E é como você pisa, né? Imagina se a gente estivesse aqui à vontade, porque nós estamos em casa e a gente estivesse de camisola, fazendo uma live para vocês, né? Qual credibilidade vocês teriam, né? De Cileida falando sobre liderança, eu falando sobre gestão de pessoas, enfim. Então, você dá um passo para trás. Poxa, essa mulher está falando de processo seletivo, está falando de entrevista, está desarmada, está parecendo uma louca, né? Então, as pessoas têm preconceito mesmo. Então, como é que você vai se colocar, né? Como você vai se colocar nas redes sociais? Então, é a forma como você faz as coisas, né? Então, se você tiver uma rede social pessoal que você use para sua vida profissional, você tem que pagar esse preço, né?
Então, quando você for postar qualquer coisa, você vai ter que pensar, olha, o meu grupo de profissionais, meus líderes, meus chefes, minhas possíveis conexões de trabalho estão vendo essa postagem, estão me vendo nesse processo. Então, é importante que você tenha esse cuidado, tenha essa sensibilidade. Mas você fica muito mais restrito, né? De estar à vontade nesse processo. Hoje, gente, eu assisti uma live das 15 horas até as 17h30. Somente o nome da live era LinkedIn de A a Z. Uma live top, ensinando tudo sobre o LinkedIn. O cara ensinava desde como você montar o seu perfil, né? Uma coisa assim maravilhosa. E ele citava como isso é tão forte, como, né, os recrutadores, as pessoas, as empresas estão ligadas no que você posta no LinkedIn. Aí ele deu um exemplo de um funcionário da Votorantim, lá na página pessoal dele no LinkedIn. Ele fez uma postagem, né, sobre uma postagem racista. Ele deu uma opinião, né, sobre o pessoal, né, do LGBTQ+. Meu amor, em 3, 2, 1. No outro dia, a empresa dele viu, o pessoal de gestão de RH, né, gestão de pessoas da Votorantim, viu essa postagem e ele foi demitido da empresa. E a Votorantim, que tem, né, também lá o seu LinkedIn, postou, dizendo que identificou que um colaborador dela, que aquilo não representa a empresa, porque ainda tem isso, minha gente. Lógico, o que você posta, né, em rede história, ou como é que a Votorantim aceita um colaborador preconceituoso, né, que está por aí pelas redes, e assim, o LinkedIn é uma rede de negócios. Né? Faíla até coloca aqui, o LinkedIn é a ferramenta business do momento. E é verdade. Então, assim, mais do que nunca, inclusive você líder, você tem que também ter essa sensibilidade de estar falando isso para os seus liderados. Né? Porque, às vezes, o liderado posta coisa, mesmo na rede particular dele, mas, às vezes, ele marca a empresa dele. Perfeito. E isso ele corre sério risco, né? Faila, bota aqui. Qual conselho vocês podem dar aos gestores que precisam se atualizar com relação às novas ferramentas? Eu vou dar a minha dica e passo para a Cris. Gente, para mim, de novo, líderes, gestores, né? Nós, enquanto profissionais, se a gente quer galgar degraus acima da nossa carreira, é conhecimento. Ninguém nasce sabendo, você não é obrigado a saber tudo. Agora, uma coisa, né, eu não digo que você é obrigada agora. Se você quer ter o seu diferencial competitivo no mercado, é conhecimento. Então, eu acabei de dizer, hoje eu assisti uma live das 15 às 17h30, LinkedIn. Depois até procurem, vai ser há 3 dias de live. LinkedIn de A a Z. Perfeito. Por quê? Porque eu me interesso, porque eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu sou uma pessoa curiosa. E eu preciso, se o meu propósito de vida é formar uma legião de líderes de alta performance, eu tenho que estar preparada para formar os meus líderes. E se eu acredito que a liderança, né, ela vai alcançar alta performance quando ela estiver inserida nessa gestão 4.0, que é a gestão que foca pessoas e é a gestão que foca tecnologia, eu tenho que estar o tempo todo adquirindo conhecimentos no que diz respeito a pessoas. Perfeito. Tá? Ao mesmo tempo, adquirindo conhecimentos da tecnologia. Eu preciso entender de tecnologia. Então, assim, Faila, o que eu dou de dica é isso, minha gente. Vá procurar. Se lei da pandemia me deixou numa situação financeira ruim. Gente, perdoe, isso não é desculpa. Porque o que tem de conteúdo gratuito na internet, pronto, entre no Instagram, entre nas redes sociais da Orion, e você percebe lá o quanto de conteúdo excelente e de graça nós da Orion postamos. Quem segue a gente vê. A gente posta, Cris, todo santo dia a gente tem conteúdo de qualidade. Por quê? Porque, para mim, esse é o meu propósito. Eu preciso dar informações boas. Eu não estou ali só enrolando as pessoas. Né? Então, assim,
Mesmo essa coisa de eu não ter dinheiro, a gente sabe que a pandemia deixou muitas empresas, muitas pessoas, né? Enfim, essa é a minha dica, tá? Agora a dica da especialista. Eu corroboro com tudo que você falou, né? Eu acho que os profissionais, eles estão muito cheios de desculpas, né? O mercado, ele é competitivo, né? Você precisa ser um profissional que tem um diferencial competitivo no mercado. Você vai para um processo seletivo hoje com 25, 30 pessoas. Então, se aquelas 25 pessoas estão ali, porque elas têm um currículo parecido com o seu, é próximo ao que a empresa está buscando, então você tem que ser único, você precisa ser o candidato dentro daqueles 25. Então, o que é que você tem de diferencial competitivo daquele profissional? Né? Hoje a gente faz uma pergunta simples, fale um pouco sobre sua história, fale um pouco sobre sua trajetória, as pessoas não sabem construir uma narrativa, Cilida, né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de se comunicar, as pessoas têm dificuldade de organizar o pensamento, as pessoas têm dificuldade de falar sobre uma trajetória. Por que é que você ficou muito tempo? O que é que você fez? Qual foi a sua contribuição? O que é que você fez? Então, assim, existem coisas que você precisa treinar, né? Você foi muito feliz quando você disse, existem hoje conteúdos gratuitos de qualidade. Gente, o Instagram da Orion é sensacional. Então, assim, vocês têm conteúdo sobre liderança de ponta. Cileda é uma gestora que já tem muita experiência no mercado, liderou muita gente e com vários conflitos e com uma série de demandas diferenciadas, com prazo que a gente, enquanto líder, precisa cumprir, né? Às vezes o liderado não sabe quais as pressões todas que a gente tem dentro daquele processo, e a Orion está aí com um material incrível, com um método maravilhoso, vocês têm a oportunidade de ter informação na Orion sobre o método Orion de liderança, que é assim sensacional, com conteúdo de ponta e atualizado. Então não tem por que ser diferente, né? Hoje as pessoas não podem dizer que não tem acesso à informação ou que não sabe sobre isso ou sobre aquilo. Quem não está informado, quem não está inteirado, é porque de fato não busca informação. Hoje, se você jogar qualquer coisa no Google, você acha. E você precisa, enquanto líder, você precisa ter um critério de escolha, né? Você precisa saber selecionar qual conteúdo que está dentro da sua necessidade, o que é que você precisa e de que forma que você vai utilizar aquele conteúdo de maneira eficiente. Então, não tem cabimento hoje um líder não saber fazer uma live, não saber estar na rede social, não ter uma rede social ativa, não estar trazendo conteúdo, não buscar, não postar. Então, você, enquanto líder, precisa saber as tendências, as novidades da sua área, então não tem cabimento, mas eu não trabalho com saúde ocupacional, eu não trabalho com assistente social, no meu hospital tem assistente social, não tem por que eu me envolver nisso, eu não trabalho na área de fisioterapia, eu sou um líder, faço gestão somente da área de enfermagem, não vou me envolver, não pode, não tem como, né? Hoje esse líder, ele precisa saber um pouco de cada coisa, ele precisa ser um líder participativo, tem que ser um líder leve, as pessoas precisam te respeitar pela forma como você é, e não pelo processo de autoridade, você precisa criar essa liderança de maneira leve, tranquila, e as pessoas precisam, de fato, confiar no líder, né? Tem que ser um apoio. A gente, enquanto gestor, não consegue fazer as demandas e as atividades sozinhos, a gente precisa de equipe, né? E como é que eu vou selecionar profissionais para ficarem engajados, para estarem comigo dentro do processo, se eu não sou um exemplo, se eu não deixo as pessoas à vontade, se eu não acolho de maneira eficiente, né? Se eu não entendo de tecnologia, se eu não pergunto, você colocou muito bem, Celeda, quando você diz assim, poxa, eu não sei das coisas, eu vou buscar, mas a gente tem que fazer isso, né? Às vezes você contrata uma pessoa que tem expertise muito específica de alguma coisa, ele vai trazer para você, você vai fazer aquela troca e você vai crescer, a equipe cresce, todo mundo está junto dentro desse processo. Então, eu acho que os líderes da atualidade, de fato, eles precisam ter conhecimento, endosso que você falou, né? Conhecimento faz toda a diferença, é o conhecimento que leva você a estar um passo à frente de outras pessoas, né? E você precisa respeitar os limites das pessoas, respeitar o limite do outro, acolher de forma eficiente, né? Aconchegar, fazer com que seus liderados se sintam parceiros daquele processo, que sejam seus apoiadores, porque a gente, enquanto líder, não tem braço para isso, né? A gente não consegue fazer tudo só, então a gente precisa de uma obra.
onde essa mão de obra precisa estar feliz dentro daquele ambiente, porque o ambiente de trabalho é onde a gente mais fica, né? É onde a gente passa mais tempo. E se você não tem prazer de trabalhar, não tem prazer de estar naquele ambiente, não tem porque você estar ali. Então, eu acho que é por aí, as tecnologias estão aí, você precisa correr na frente, não é correr atrás, você precisa correr na frente, né? Você foi muito pertinente, muito feliz quando você fez essa colocação. Eu tenho muito conhecimento, conheço tudo de liderança, por que eu vou fazer uma live de LinkedIn, né? Por que eu vou participar disso? Então, a gente precisa estudar. A gente que dá aula, a gente que está no processo de gestão, a gente que lidera e que a gente está na frente de processos grandes, a gente precisa ter conhecimento o tempo todo e precisa buscar beber dessas fontes, né? Dessas informações. Então, não tem como ser diferente. E as conexões são um fato. Isso. Diz para a gente aqui, para a galera toda, você, enquanto nesse novo normal, né, que já está vivendo essa experiência de estar selecionando pessoas virtualmente, digitalmente, diz para a gente, dá dicas assim, quais são os pontos que a gente precisa estar atento, né? O que é que a gente precisa ter, o olhar, né? Em que pontos dessa seleção virtual? Você já falou que a gente tem que abrir o coração, não tem que ter esse olhar de preconceito, que a pessoa tem uma casa humilde, né? Foi perfeito sua colocação. Mas diz aí, o que é que mais que a gente precisa, enquanto líder selecionando, prestar atenção, né, quais são os pontos? Eu acho que uma dica que eu dou no processo de seleção virtual é que, de fato, o líder, ele consiga equacionar a informação. Quando eu digo assim, quando eu falo de equacionar, tentar nivelar a informação da tecnologia. Por exemplo, se você usa uma ferramenta, o Match, é uma ferramenta que é gratuita e é disponibilizada pelo Gmail. Você disponibiliza o link, manda para lá, para o profissional ou para a pessoa que você vai fazer uma reunião, enfim. Quando você começar esse processo de seleção, é importante que você nivele o conhecimento, né? Você vai dar as boas-vindas, você vai dizer às pessoas que elas estão ali no processo de seleção, você vai falar sobre a vaga e tal, mas é importante que nesse processo de seleção, você pergunte se todos conhecem a ferramenta. Gente, sim, todo mundo está ouvindo, vocês conseguem silenciar o microfone, vocês conseguem abrir o microfone, vocês têm alguma dificuldade no manuseio, todo mundo está em que ferramenta? Vocês estão no celular, estão no notebook, qual é a ferramenta que vocês estão usando? É importante que você consiga nivelar esse processo e diga como vai acontecer esse processo. Olha, a gente está aqui nessa plataforma, existem outros candidatos, eu vou, sei lá, pegar o currículo de A, X, Z, vou dizer quem é a pessoa que a gente vai conversar, e eu gostaria que os outros silenciassem o microfone, para que essas coisas não atrapalhem na questão do ruído, né? É importante que você pergunte se vocês estão num ambiente tranquilo, um ambiente com silêncio, se preocuparam com essa questão, né? Se você pudesse antecipar, mandar um roteirinho, que é uma dica, eu já falei sobre isso, mas eu acho que é interessante, né? Tem muitos tutoriais de todas as ferramentas, tem profissionais que dão as dicas bem legais, você manda um tutorial para esse candidato, para que ele se prepare de maneira melhor e eficiente, né? E aí, tocar o barco, eu acho que é por aí. Você precisa dar as ferramentas, dizer como você vai fazer, mas você precisa deixar essa pessoa à vontade, né? O líder que não conhece as particularidades da tecnologia, ele vai se atrapalhar, porque um candidato vai perguntar, e aí? Eu estou aqui querendo minimizar, você pediu para eu silenciar o microfone, eu faço como? O cara vai dizer, pô, você vai dizer, futuque aí? Imagine. Você está no processo seletivo, não sabe da informação, não sabe da orientação a esse profissional. Então, essas saias justas que a gente pode se precaver, eu acho que é interessante. E eu acho que essa temática que você traz em relação ao líder participar do processo seletivo, ela é muito pertinente, porque você consegue ter uma assertividade maior na seleção, né, quando você participa desse processo. Às vezes, você cria um perfil do candidato e você tem a sorte de ter um candidato com um perfil totalmente diferente do que você descreveu, mas você teve a sensibilidade, aquele candidato te tocou, ali foi interessante, você acha que ele está dentro do que você precisa, ele trouxe uma ferramenta que ele trabalhou, ou uma outra particularidade, uma outra especialização que ele fez, ou, enfim, uma experiência que ele teve, que você tem uma necessidade aqui, mas você não conseguiu colocar isso no perfil, e você identifica isso na seleção, e que talvez o profissional de RH não vá ter essa sensibilidade, né? Então, eu acho que
líderes, eles precisam sim participar do processo seletivo, precisam se engajar nesse processo, se comprometer com a seleção, se comprometer com a equipe. É um momento muito particular, né, muito peculiar, quando você vai montar a equipe, e eu acho que esses processos, eles precisam acontecer de maneira eficiente, você precisa ter conhecimento e conteúdo de tecnologia, não tem para onde correr. Não mesmo. Outra pergunta, é comum nos processos, né, seletivos presenciais, como nós tínhamos, muitas empresas lançavam mão de dinâmicas, né? De dinâmicas, porque a dinâmica você consegue identificar o perfil, né? Daquele que já tem uma liderança nata, daquele que prefere trabalhar sozinho, enfim, tem alguns pontos que a gente identifica no momento de uma dinâmica. E assim, viu? Aí você pode dizer assim, mas como é que você lembra, sabe dessas coisas? Porque eu participava. Você é uma selecionadora nata. Eu participava do processo seletivo todo e aprendia horrores aí com vocês aí de gestão de pessoas. Como é isso hoje? Como é que acontece? Bom, geralmente a gente tem feito, quando o cliente pede algum tipo de dinâmica, a gente tem feito dinâmicas individuais, né? Você não consegue fazer muitas dinâmicas em grupo nesse processo. Então, você consegue sim com esse profissional, quando você faz a entrevista individual, você consegue fazer algumas dinâmicas, porque ele vai, se você fizer dinâmicas no papel, se você for fazer alguma coisa que você queira que ele pegue ali na hora, no momento, na casa dele, ele vai conseguir fazer e vai se desenvolver nesse processo. Mas em grupo, eu nunca fiz nenhuma dinâmica em grupo, não. Não, mas pelo menos no individual acontece, né? Então que bom, né? E eles tomam como surpresa, né? Porque eles nunca imaginam que a gente vai fazer alguma dinâmica ou vai pedir para que eles façam alguma coisa via Zoom, via tecnologia, né, à distância, e eles ficam meio surpresos, né? Agora, tal, não sei o quê, vou pegar. Então, é bem interessante, né? Justamente para que a gente consiga avaliar isso, essa surpresa, como é que esse profissional reagiu naquele processo de diversidade, porque bem legal isso. É muito bacana, é bem interessante quando a gente consegue pegar eles de surpresa para eles se virarem, né? Ó, você tem 2 minutos aí para trazer para mim, sei lá, um abajur, um grampeador, enfim, a gente consegue fazer algumas coisas para ver como é que ele reage. É muito bom, é bem legal. Adorei. Outra coisa que eu também queria saber como equilibrar a participação dos candidatos. Porque sempre tem aquela coisa que fala muito, né? Daquele que não deixa os outros falarem. Isso acontece? Como é isso? Sensacional, é interessante essa sua pergunta. Quando você faz um processo seletivo com muita gente, porque você pode colocar até 40 pessoas, dependendo da ferramenta, né? E aqui na Marcasa, a gente coloca 10 pessoas no máximo, porque a gente acha que fica um número confortável. E a gente faz mais salas, né, ao longo do dia, e a gente vai fazendo entrevistas melhor. Mas quando você faz com muita gente, você diz, olha, você vai ter 2 minutos para essa fala, você vai ter 3 minutos para essa fala, para se apresentar e tal, a gente vai cronometrar, então você precisa, de fato, explicar, né, o processo. E aí não tem jeito. A gente tem algumas plaquinhas, a gente coloca aqui o tempo, né, 1 minuto, 30 segundos, para ele saber, mais ou menos, que já está perto do tempo dele, que ele já vai finalizar. Ou então, a gente informa mesmo, ó, tá cronometrado. Acho que a gente caiu no YouTube. Foi. Agora voltou. E eu não tô te vendo no Instagram. Oi, Cris. Tem uma caída. Aqui. Você tá ouvindo? Tava te ouvindo. Não, envia uma solicitação no YouTube mesmo. Sua imagem congelou aqui para mim no YouTube. No YouTube? Para mim tá normal, a sua tá normal. A sua voltou, agora voltou. Voltou. Estou te ouvindo perfeitamente. Eu ouvi, você vai dando tempo, né, para cada candidato estar falando. Exatamente. Quando você precisa, de fato, equacionar e você tem muita gente dentro daquele processo,
você já define, olha, você tem 2 minutos para se apresentar, 3 minutos para essa fala, para falar um pouco sobre você, e aí a gente vai conversando dentro desse processo. Oi, meu amor, você está me ouvindo? Estou te ouvindo no Insta. No Instagram eu estou te vendo, agora no YouTube também. Pronto, agora voltou. Voltou. É uma dinâmica bem legal. Bem interessante, né? Estipular o tempo de cada um. E a gente, aqui na Marcasa, a gente tem umas plaquinhas que a gente coloca, 30 segundos, 1 minuto, para a pessoa ter uma noção, né, de fala. Porque às vezes você não consegue mensurar o tempo que você está falando, né? Uma dica interessante agora para os candidatos, né, se testar mesmo, para ter essa noção de tempo, né? Se testar no espelho, cronometrar, fazer uma fala sobre você, sobre sua trajetória, sobre sua apresentação, quais são suas habilidades, suas competências, e você gravar ali e ter mais ou menos ali uma coisa já organizada, mais decorada, né? Para isso, eu acho que é importante e se treinar, né? Não tem como ser diferente. Isso. Quanto tempo aí? É porque como eu estou no YouTube, eu estou sem previsão. No YouTube já tem 51 minutos. Ainda tem tempo aí no Instagram, né? Sim, podem continuar. Pronto. Cris, dentro do processo antigo de seleção e agora nesse novo normal, eu queria que você me dissesse assim, nessa sua experiência do novo normal, tá? Quais são as assim, principais vantagens que você identifica no processo antigo? E vantagens e desvantagens do processo antigo e vantagens e desvantagens desse novo processo. Porque o que eu estou percebendo é que esse processo antigo pode ser uma leitura equivocada minha, mas que isso, uma hora dessa, vai acabar. Eu acho que o processo de seleção vai estar todo migrado agora para esse novo normal. O que é que você acha? Eu também acho, Vicileda. Eu acho que é muito interessante essa sua pergunta, né? Essa diferença do que era antes e depois. O que eu percebo, né, de prós e contra. Quando você tinha no processo anterior, você precisava de uma sala, né? As pessoas precisavam se deslocar. Você tinha que fazer um agendamento, você precisava de equipe, você tinha que ter alguém fazendo esse agendamento, organizando essas pessoas, você precisaria de um espaço, enfim. Eu acho que quando você fala sobre esse processo de custo, né? Porque a gente tinha recursos humanos enormes, com salas e mais salas de entrevista, de questionários, de uma série de coisas. E hoje tudo isso foi reduzido, porque você tem salas virtuais. As pessoas estão em todos os locais, não tem mais atraso, né? Que as pessoas antigamente se atrasavam e agora não tem mais atraso. Então, tudo isso vem trazendo uma novidade dentro desse processo, né? Porque as pessoas, elas não podem dizer mais que estão atrasadas, né? Ou que perderam... Ou que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, enfim. O que eu acho que se perdeu um pouco foi essa questão mesmo desse olhar da parte corporal, que você conseguia ver as expressões, que você percebia se a pessoa ficava nervosa, se não. Então, a gente tem esse olhar quando a gente faz alguma pergunta mais questionadora, né, para o profissional. Então, a gente via as reações, a gente via o nervosismo. Então, a gente perdeu um pouco desse processo e do contato mesmo, né, que as pessoas... que você perde, às vezes a distância você não consegue visualizar ou avaliar algumas coisas que você conseguia visualizar presencial.
Mas o processo à distância, você ganhou dinamismo, você ganhou aproximação, pessoas de distância, você economiza muita coisa, né, no processo de custo mesmo, de locação. Então, assim, os RHs diminuíram muito a mão de obra, né, coisas que você precisava fazer. Hoje, com o celular, você consegue fazer o agendamento, você consegue marcar com as pessoas via Instagram, via Facebook, via e-mail, então você não tem custo mais com ligação, você não tem mais o custo operacional que era pesado, né, e você consegue fazer essa dinâmica. O que o olhar também mudou nesse processo que você, às vezes, marca, faz o roteiro todo com o candidato não aparece na seleção, né? Você mandou o link pelo WhatsApp, informou que o link iria pelo WhatsApp, ele não viu. Então, você vai conseguir, você vai fazer outras avaliações que antes você fazia em relação ao atraso, né? Olha, a pessoa se atrasou hoje, você vai ver, essa pessoa entrou, não entrou, participou, não participou, entrou dentro da sala no momento correto, então mudou um pouco essa leitura, né? E eu acho que, assim, as dinâmicas que eram enormes, grandes, aquele processo do papel, do questionário, de você fazer algumas coisas no presencial, se perdeu. Mas aí você vai fazendo outras roupagens, vai fazendo outras leituras para poder fazer essa seleção com eficiência, né? Para que esse candidato ele se sinta num ambiente confortável, que ele se sinta acolhido, mesmo à distância, né? Que ele se sinta abraçado no processo de seleção, de triagem, que ele conheça um pouco da sua empresa, que ele conheça um pouco da sua realidade, né? Porque não é só a empresa que está fazendo a seleção, mas o candidato também está selecionando, né? Será que eu quero participar dessa empresa? Será que eu quero trabalhar aí? Será que essa empresa está me recomendando, né? Será que eu estou num local confortável? Como é que foi esse processo? Se eu fui respeitado, se não fui? Então, eu acho que também é aquela coisa do candidato dizer, não quero. Eu posso também, enquanto candidato, dizer assim, não quero, esse líder me tratou mal, eu vou trabalhar com esse cara, né, que não teve postura, que não falou comigo de maneira correta, que me inquiriu grosseiramente. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente não pode dizer que é só o líder que está ali naquele papel de contratação, de seleção, de escolha, mas o candidato precisa também ter essa fala, né? De dizer assim, poxa, eu, de fato, a Orion me deixou à vontade, eu estou na casa, eu quero trabalhar naquele ambiente, que eu acho que esses estímulos que o líder vai dando no processo de seleção, que também vai fazendo com que a pessoa se abra, né, e que você consiga fazer uma seleção com eficiência. Eu acho que é por aí. Que ótimo, perfeito, amiga. E aí você fala nessa coisa que às vezes as pessoas acham que não existe. E nessa gestão 4.0, eu nem digo só na gestão 4.0, e nessa nova era que a gente está vivendo, em que agora você tem, né, uma geração, a geração millennials, né, essas jovens todos, eles têm sim as pessoas já estão dizendo, eu não quero ir para esse lugar, não. Claro, perfeito. E aí é engraçado, você me falou agora, eu me lembrei. Eu me formei em 1988. E aí eu saí, né, como todo recém-formado, botando currículo em vários hospitais em Salvador. E aí eu fui selecionada para entrevista em um dos hospitais aqui da época, hospital. Né? Não era hospitalzinho, não, hospital. E no processo de seleção, quem fez foi a gerente de enfermagem. E aí é o que você está falando, isso aconteceu em 1988, porque eu sempre já fui uma pessoa, né, fora da caixa. E aí, quando eu entrei no processo de seleção, era uma sala com várias cadeiras em semicírculo, e aí as pessoas iam chegando, os candidatos, né, as enfermeiras todas, e aí nós íamos sentando e tal. Aí me chega atrasada a gerente de enfermagem para fazer o recrutamento. Menina, essa mulher já chegou assim de uma forma, né? Dizendo assim, olha, não tenho tempo para vocês, então assim, eu vou dar 5 minutos, eu acho, 10 minutos para cada uma falar um pouco sobre né, cada um vai falar sobre suas experiências e tal. E assim, viu? Tem que ser uma coisa bem resumida. Gente, aquilo ali foi um choque tão grande para mim, que uma colega minha que estava do lado, eu falei assim, preste atenção na minha resposta. E aí essa amiga já me conhecia, né, de faculdade.
Ela disse, mulher, eu só vou te lembrar uma coisa, você aqui está pleiteando uma vaga. Qualquer coisa que você falar aqui, se você for mal criada, eu disse, ô meu amor, deixa eu te falar, eu não quero trabalhar nesse hospital, não. Perfeito. Não quer trabalhar nesse hospital agora sou eu, porque se a gerente de enfermagem, minha futura líder, na seleção já está me tratando dessa forma, avalie, menina, eu sei que todo mundo seguiu a risca, né? As pessoas nervosas, olhando para o relógio. Enfim, quando chegou na minha vez, ela agora você, vá, tem 10 minutos, estou contando aqui, você tem 10 minutos para falar sobre você. Sabe o que eu falei? Gente, juro. Eu virei para ela e disse assim, boa tarde, dona fulana. Tudo que eu tenho que dizer sobre mim está aí no currículo, tá no meu currículo que está aí com a senhora. Se a senhora tiver tempo e interesse de ver meu currículo, eu vou ficar feliz. Se não, é só isso que eu tenho para dizer. Perfeito. Aí ela, você tem certeza disso? Eu disse, absoluta. Ela, então beleza, a próxima. Aí minha colega, que estava do lado, disse, você sabe que você se lascou nessa, né? Que você não vai ser selecionada. Então, assim, de quase todo mundo que estava ali, das minhas amigas de faculdade, todo mundo foi selecionada, menos eu. E eu fiquei super feliz. Eu fiquei super feliz, porque eu não queria mais trabalhar numa empresa daquela. Lógico. Então, eu acho que isso também é um ponto no recrutamento e seleção que a gente tem que estar atenta, enquanto líder, participando desse processo. É a questão da empatia, né, minha gente? Lógico, não tem cabimento. Eu acho que quando você se atrasa, você tem que pedir desculpas, né, Celeda? Porque senão inverte as coisas, fica complicado. As pessoas não podem trocar as bolas, né? É engraçado, ano passado, eu fui chamada para um processo seletivo, não sei como, uma pessoa entrou em contato comigo e disse, olha, gostaria que você viesse aqui, eu não faço seleção já há muito tempo, né? E aí eu disse, mas assim, eu não botei meu currículo em lugar nenhum, eu não estou disponível no mercado, não entendi. Não, é uma vaga PJ. E o valor era expressivo. Eu falei, então é consultoria. Aí eu falei, não, então eu vou, claro. Aí quando eu cheguei lá, era uma seleção. Eu fui para a empresa, a empresa me deu um chá de espera de 1 hora e pouco. Eu fiquei arrasada, porque eu tenho tanta preocupação com o horário, com os meus candidatos, né? E me senti naquele lugar, as pessoas todas assim, arrumadas, impecáveis para o processo, todo mundo organizado, e a gente que trabalha em várias frentes, né? Eu estava vindo de um cliente e tal, passei lá e falei, não, vou lá e quando eu cheguei para a entrevista, era de fato para um trabalho CLT, só que a contratação era PJ, e não me interessava, hoje eu não consigo, na rotina, trabalhar mais CLT para ninguém, né? E aí tinha que dar as 44, enfim. Aí eu fui conversando com a gestora, eu falei, desculpa, quando eu vi que a contratação era PJ, eu pensei que vocês queriam algo pontual, que a gente fosse fazer um plano de consultoria e tal, alguma coisa. A minha área não é muito essa, enfim, eu não tenho condição hoje de atender, tal. Tudo bem, então vamos trocar figurinha. Eu falei, vou deixar meu cartão com você, né? Eu faço o processo de cálculo trabalhista, faço auditoria, né? Faço implantação de sistema de folha. Meu Deus, é mesmo? Poxa, Cris, você trabalha também como preposta. Eu falei, vamos fazer uma parceria lá, em outro lugar e tal. Pronto, é uma parceira minha hoje, né? A gente faz algumas coisas, quando ela precisa de alguma demanda, ela não faz a parte de cálculo, a parte de folha, então, quando ela tem essa demanda, ela me indica. Então, criei ali, né? Então, às vezes você perde a oportunidade, né? Eu estava conversando com uma amiga, outra amiga de RH, eu falei, gente, eu tô arrasada, eu vim para aqui para a empresa me deu um chá, tô aqui esperando, eu acho que é seleção, eu acho que eu vim cair errado, de paraquedas e tal. Aí a minha amiga falou, não, amiga, então sai daí, vai embora. Eu falei, não, pô, já tô aqui, não vou perder o contato, não vou perder a oportunidade, a gente não perde a oportunidade, né, Cileda, de fazer lugar nenhum. Eu digo tá ali mesmo. De jeito nenhum. Eu digo aos meus alunos, digo aos meus clientes, que eu faço contato em todos os lugares que eu vou. Então, meu marido diz assim, você faz panfletagem, você adora uma panfletagem em todos os lugares, no churrasco, não sei o que, claro, eu entrego meu cartão para todo mundo. Então, chegando no aniversário, no batizado, no casamento, estou distribuindo cartão, fazendo minha correria, porque a gente não sabe de onde é que vem. Então, eu acho que é um momento de você
É um momento hoje, os líderes, os gestores, eles precisam fazer network eficiente, a gente precisa ver a oportunidade em todos os contatos, né? Hoje é uma grande parceira que eu tenho, falei com ela sobre a questão do atraso, falei, o primeiro contato da gente, você me deixou esperando uma hora, ela não fala um negócio desse, eu fiquei morta, porque eu deixei todo mundo esperando, eu estava numa reunião com o diretor e tal, foi uma coisa atípica, mas eu também não gosto, mas eu dei um feedback de leve, mas eu dei, que eu acho que é importante a gente, quanto colega, também dar esses feedbacks para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas não sabem as coisas, e a gente precisa ter respeito com o horário do outro. Nos meus processos seletivos, aqui na Marcase, eu sempre agradeço, eu sempre explico como é o processo, eu tenho um cuidado muito grande no processo de seleção. Eu acho que a gente precisa respeitar os profissionais que dedicaram aquele momento, aquele tempo para a gente, né? Que a gente tem que ter respeito com o momento de fala do outro. Então, eu acho que essas coisas elas precisam estar muito claras. As pessoas precisam ter esse cuidado com as pessoas, né? As pessoas precisam de pessoas, a gente precisa ter cuidado com pessoas, a gente faz gestão de pessoas. Então, eu acho que é por aí. Não tem como ser diferente, a gente precisa ter esse respeito, né? Como a gente gostaria de ser tratado. Eu falo sempre com os meus alunos, com os meus clientes, com os meus amigos, que a gente precisa dar o atendimento ao outro como a gente gostaria de ser recebido, né? De como a gente gostaria de ser atendido. Então, sempre que eu estou em qualquer processo, seja de aula, seja de treinamento, poxa, como é que eu gostaria de receber uma aula? O que é que eu gostaria de saber sobre Exato. como eu gostaria de ser recebido numa seleção, numa triagem? Poxa, então eu quero dar o meu melhor, eu quero acolher de maneira eficiente. Eu acho que os líderes precisam ter esse olhar, sim, de eficiência. Não adianta você ter o nome, ser um líder puro e simplesmente, né? Estar no papel de líder, no nome de líder, e não agir, não ter atuação de liderança, né? Eu acho que é por aí. Perfeito. Ai, gente, eu ficaria a noite toda aqui conversando com você. Claro. Só resumindo aqui, Cris, todo mundo amando a live, amando você. Que bom, gente. Esse feedback de vocês é o que faz a gente, né, crescer cada vez mais. Tá? Algumas pessoas falando, né, dessa questão do novo e do antigo. Faíla bota, né? Acho que quando a pandemia acabar será um modelo híbrido, acho também. Apenas os selecionados finais poderão passar para uma entrevista presencial. Perfeita. De Grão também acha que vai ser híbrido. Tati Ribeiro diz novo normal com muita coisa positiva. Maurício Kitt diz sempre estuda as empresas antes do processo seletivo. Perfeito. Né? Então, assim, amiga, deixo aí as suas considerações finais, tá? Para a gente encerrar aqui nossa live com chave de ouro, ok? Mas todo mundo amou, ó. Live maravilhosa, parabéns, amando todos os convidados, né? A gente também agradece demais. Os seguidores da Oreo são top, galera assim, ó, super participativa. Gente, hoje é a live da Oreo, tem participação dos Estados Unidos. Faíla Pereira, dos States, prestigiando. É verdade. Outra referência de mulher empoderada de liderança, né? Exatamente. Quem quiser saber um pouco mais dessa história, a gente segue ela. Faíla Pereira, ela tá lá nos States e todo dia ela bota live, como ela chegou, como ela conseguiu. Essa mulher top demais. Uma hora dessa, a hora vai fazer uma live com ela. Olha, a hora precisa fazer para ontem, viu? Gente, Vou seguir a história dela é fantástica. Sensacional, é uma referência que a gente tem aqui também de gestora de gestão e que sempre tá e trabalhou com a gente, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer consultoria. Vou fazer uma live com ela, ela tá na minha mira. Ótimo, maravilha. Eu vou estar participando. Amiga, dê seu tchau aí para a galera. Eu quero agradecer, Cileida, você é uma querida, uma pessoa que eu amo de coração. Eu fiquei muito feliz e me senti prestigiada por você identificar em mim uma pessoa que podia contribuir no seu projeto. Que Cileida é uma mulher incrível, uma mulher que é referência para mim, uma das pessoas que construíram e fizeram parte da construção da minha história de gestão. É uma mulher que me ensinou muito, uma mulher extremamente organizada, eficiente, empoderada, consegue fazer a administração do tempo como ninguém. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho nas minhas melhores da autoestima. Quero dizer a você, minha querida, que eu só agradeço, gratidão. Obrigada por me receber aqui na sua casa, fiquei muito à vontade, feliz
feliz de estar aqui dividindo Será sempre bem-vinda. os meus conhecimentos com você, dizer aos seus seguidores e aos meus seguidores que a Orion tem um programa incrível, gente, um método Orion de liderança, que coisa de cinema, vocês precisam conhecer. Então, assim, vem muita novidade aí na Orion, então, vale a pena. Sigam a Orion, vejam os conteúdos. Cileida é uma pessoa muito dedicada, ela traz uma fala muito confortável, você aprende com muita tranquilidade. E esse processo de comunicação é para poucas pessoas se comunicam com eficiência. Cileida é uma dessas pessoas. Dizer a vocês que a Marcasa está aqui, de portas abertas, o que vocês precisarem, estou à disposição. Dizer que a casa da Marcasa também está aberta, de máscara, então vocês podem me visitar aqui, não tem problema algum. Arroba aí, gente, arroba Marcasa Consultoria. Ela faz uma seleção, gente, tão humanizada, é tão engraçado como o Cris trabalha. O pessoal manda o currículo e tal, ela conserta, gente, o currículo das pessoas e dá um feedback para a pessoa. Ó, melhore seu currículo nisso, naquilo. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. A empresa dela faz. A gente tem tido feedbacks muito interessantes, os meninos gostam muito, e assim, a gente fica muito orgulhoso, né, Cileida, quando a gente tem esses feedbacks, assim, a gente fez a seleção semana passada de engenharia, os meninos, no final, né, que eu agradeci o momento deles e tal, e os meninos, teve um dos candidatos, né, 2 candidatos falaram, um dos candidatos disse, olha, Cristiane, eu preciso parabenizar vocês, porque eu nunca tive ninguém que tivesse cuidado, que pedisse para eu consertar, e que eu tivesse que mandar o currículo reformulado. Então, a gente tem essa sensibilidade com o candidato, nesse momento de pandemia, a gente tem esse cuidado, não é todo lugar que vocês vão ver isso, não é todo lugar que vocês vão ter conteúdo de liderança que vocês vão encontrar na Orion, não é todo lugar que vocês vão fazer um processo seletivo na Marcasa, do jeito que a gente acolhe e abraça vocês, mas estamos aqui para dividir os nossos conhecimentos, eu acho que o objetivo é esse, não dá para passar no mundo, né, Cileida, sem dividir. Eu acho que é muito confortável para dizer isso. A gente precisa deixar a nossa marca, né? A gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas, minha gente. Para mim, o sentido da vida é esse. Você transformar a vida do outro com aquilo que você sabe. E a gente sempre sabe alguma coisa. Tem pessoas que dizem assim, Cileida, mas você fala bem e tal. Mas eu não tenho nada para passar. Minha filha tem. Às vezes você faz feliz o outro por um sorriso acolhedor, por um conselho que você dá. A pessoa já ganhou o dia. Todo mundo tem alguma coisa para passar, minha gente. Não guarde o que você tem para você. Beleza? E a gente... Amei, gratidão. Gratidão também, feliz demais. E vamos dar um sorrisão aí para fazer um print aqui para postar lá. Vai lá, Tamirete. Aqui é a equipe, minha filha, toda aqui se organizando. Não, gente, a equipe da Orion, que está por trás dessas câmeras, vocês não têm ideia. Vem coisas boas aí, vem uma roda de conversa maravilhosa. A gente está preparando e Cris vai ser uma das nossas convidadas. Aguardem. Muito obrigada. Meu amor, muito obrada. Um beijo. Obrigada a você, obrigada a todo mundo. Vai rolar, Tamirete? Vai. Sorri aí. Deixa eu conseguir. Espera aí, deixa eu tirar o chat aqui. 1, 2, 3. Fiquem aí. Mais uma. Agora foi. Pronto. Até a próxima. Gratidão a todo mundo. E segunda-feira a gente está aqui novamente na live. Continue seguindo os stories da Orion. Nós estamos em todas as redes sociais, ok? E sigam também aí, Marcasa Consultoria. Beijos, meu povo. Beijo. Obrigada. E até a próxima. Até, beijo.